Olá, amigos da TV LFG. Estamos começando mais um programa Prática Jurídica. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, sou especialista em Direito do Trabalho pela USP. Se vocês quiserem acessar o meu site com vários materiais, muitos artigos ali para vocês, acessem www.professorcordeiro.com. Nós vamos falar hoje aqui com vocês sobre a teoria geral dos recursos trabalhistas. Ou seja, não adianta nada você saber tudo sobre recurso ordinário, tudo sobre recurso de revista, tudo sobre embargos no TST, se você não souber as regras que envolvem essas técnicas e essas normas específicas de cada recurso. É interessante que você, antes de entrar com o recurso, tenha a ideia do que para que ele serve. Quais são as finalidades? Quais são as regras, os pressupostos que você deve preencher? Quais os efeitos possíveis desses recursos? Se eu posso juntar documento, quais são os juízos de admissibilidade? Quais são os tipos de sentenças que nós vamos encontrar nos recursos? Bom, inicialmente, o que seria recurso? Recurso nada mais é do que um caminho já percorrido. Ou seja, nós percorremos, na primeira instância, todo um campo probatório, todo o devido processo legal, e eu tenho a possibilidade de ver se a minha demanda novamente julgada por uma instância superior, através de juízes mais qualificados, ou seja, que estão lá no tribunal por antiguidade e por merecimento. Bom, mas onde que eu vou encontrar, eu estava acabando de falar para vocês, nada mais é do que o duplo grau de jurisdição. Mas aonde eu vou encontrar o duplo grau de jurisdição na minha Constituição? Ora, o duplo grau de jurisdição é um princípio implícito, que nós só tivemos ele explicitamente com a Constituição de 1824. Hoje nós reconhecemos esse princípio do duplo grau de jurisdição por conta de uma interpretação sistemática de toda a Constituição Federal. Principalmente, quando eu falo todos os recursos inerentes, então nós estamos vendo aqui, por exemplo, que também nós temos vários tribunais, várias competências de cada tribunal. Então, de uma interpretação sistemática, nós entendemos pela possibilidade de se recorrer através do duplo grau de jurisdição. Mas será então que eu tenho um direito irrestrito, amplo de recorrer? Não. O duplo grau de jurisdição, ele é um princípio, mas há exceções. Por exemplo, nós temos a exceção do artigo 102 da Constituição Federal, quando fala que o Supremo Tribunal Federal funciona como última ou única instância. Então, se eu já começo no Supremo Tribunal Federal, e a lei determina quando eu vou começar no Supremo Tribunal Federal, eu não tenho para onde recorrer. Então, é uma exceção ao duplo grau de jurisdição. E nós temos uma também na Justiça do Trabalho. A Lei 5584 de 70, quando fala do procedimento sumário ou de alçada, fala o seguinte: naquelas ações que não ultrapassem 2 salários mínimos, eu não posso recorrer. Eu não tenho recurso para uma segunda instância, salvo se houver ofensa à Constituição, eu poderia, através de um recurso extraordinário, diretamente para o Supremo Tribunal Federal. Olha que coisa esquisita, né? Eu estou lá em Xiririca da Serra, uma cidade qualquer do interior, e eu posso recorrer diretamente ao Supremo Tribunal Federal, mas desde que eu tenha uma ofensa direta à Constituição nesse procedimento chamado sumário ou de alçada. Então, o recurso, ele é dotado de várias especialidades que não estão simplesmente naquelas regras que nós vamos estudar nos próximos programas, específicos de cada recurso. Então, nesta aula, né, que nós vamos tratar, vamos passar para vocês regras que vão perambular em volta, gravitar em volta de cada recurso, que são tão importantes quanto as regras inerentes de cada recurso. Pois bem, por exemplo,
nós temos o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Ou seja, aquelas decisões que nós teremos no meio do processo, eu não posso recorrer de imediato. Eu só posso recorrer depois da decisão definitiva ou terminativa do feito. Está lá na súmula 214. Outro princípio muito interessante é o princípio da colegialidade. Quando eu recorro, eu tenho a esperança de que o meu recurso vá ser julgado por um colegiado, por uma turma. Mas há exceções. Por exemplo, a exceção do artigo 557 do CPC. A possibilidade do juiz relator ele julgar monocraticamente. Então, naquelas hipóteses de que o juiz relator pode julgar sozinho, monocraticamente, desta decisão cabe o chamado agravo regimental, que está no regimento interno dos tribunais. Para quê? Para que eu possa levar essa minha decisão em grau superior para a turma e aí sim ter um acórdão. Então veja que são várias regrinhas importantes que ficam em torno de cada recurso. E é isso que nós tratamos nessa aula integral, né, de 1 hora, que eu convido vocês a adquirirem, porque se torna muito importante essa visão geral de várias regras que ficam gravitando sobre cada recurso. Quer ver mais um ponto muito interessante? Você sabia que uma vez que eu entro com o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal, eu não deixei ter o que nós chamamos de trânsito em julgado. Não deixei de ter a coisa julgada. Nós não temos ainda a coisa julgada. Eu estou recorrendo ao Supremo Tribunal Federal, depois do TST eu vou para o Supremo Tribunal Federal, e a minha execução, que não tem efeito suspensivo, a minha execução ela deixa de ser provisória para ser definitiva? Isso está no artigo 893 da CLT. Nós temos várias regras muito importantes. Por exemplo, uma outra. Você sabia que muitos doutrinadores falam o seguinte, que não há o chamado efeito suspensivo nos recursos trabalhistas, e eu mostro para vocês nessa aula que há sim 2 hipóteses de recurso com efeito suspensivo, e não somente como exceção, como regra, vou dar uma aqui para vocês. Na Lei 5584 de 70, no artigo 8º, fala o seguinte, nos recursos de decisão coletiva, onde for parte a União, nós sempre teremos efeito suspensivo. Olha que interessante. Tenho certeza que você já ouviu falar que nos recursos trabalhistas não há efeito suspensivo. E há outras exceções que nós tratamos nessa aula de 1 hora, né? Numa aula integral que eu convido vocês a estarem assistindo e estarem adquirindo. Então nós temos várias regras muito interessantes que quem trabalha na seara trabalhista precisa ter conhecimento para fazer um recurso de forma técnica e não ter preclusão e usar todos os mecanismos, todos os instrumentos para que você possa ter um bom recurso. Pois bem, falando de juízo de admissibilidade, nós temos 2 juízos de admissibilidade. Nós temos o juízo a quo, ou seja, como regra, o nosso recurso ele é feito por simples petição, ou seja, aquela folha de rosto que vai juntar em anexo as razões ou em anexo as contra-razões, e ela vai dirigida ao juízo a quo, ou seja, o juiz que proferiu a decisão. Então, ele vai analisar requisitos extrínsecos, porque os intrínsecos só vão ser analisados pelo tribunal ad quem. Então, o juízo a quo, aquele que deu a decisão, ele vai analisar o quê? Se você é parte legítima, se o seu recurso tem o preparo, custas e depósito recursal, se você tem capacidade, se você tem legitimidade, se há assinatura, se o seu recurso não é apócrifo. Será que se a gente entrar antes com um recurso, será que ele é intempestivo? Então são regras muito importantes que servem para todos os recursos,
todos os recursos. Então você tem que estar atento a essas regras. Outra coisa é o prazo. O prazo dos recursos são de 8 dias. Mas será que todos são 8 dias? Nós escutamos e aprendemos na faculdade que os prazos trabalhistas são unificados em 8 dias. Vou dar alguns exemplos que nós tratamos na aula integral bem profundamente. Por exemplo, Ministério Público e Fazenda Pública, por conta do artigo 188 do CPC, tem prazo em dobro. Outro exemplo, para aqueles que entendem embargos de declaração como recurso, porque o artigo 496 do CPC fala são recursos, e lá tem o embargo de declaração, 5 dias. E será que os embargos de declaração é recurso? Será que tem as mesmas finalidades? Então, nós temos outro exemplo, pedido de revisão no caso da Lei 5584 de 70. O que é o pedido de revisão? É um recurso que você apresenta diretamente ao presidente do tribunal em 48 horas, ou seja, não é 8 horas, em 48 horas, para discutir o valor de alçada, o valor do procedimento sumário ou de alçada. Quer ver outro prazo ainda? No caso do agravo regimental, qual é o prazo para o agravo regimental? Não sei. O senhor não sabe, professor? Claro que não, né? Nem poderia. Por quê? Eu tenho que ver cada regimento interno dos tribunais. O próprio nome diz, agravo regimental. Depende em qual tribunal que eu estou falando, vai ser um prazo. Então, o mais simples, que é o prazo, eu estou mostrando para vocês que não é tão simples assim. Você ter lá o recurso ordinário, recurso de revista, saber que são 8 dias, isso é fácil. O importante é você que é especialista, que quer ter uma advocacia de alto nível dentro da seara trabalhista, você precisa saber todas as exceções. E essas exceções, essas regras especiais, você só vai encontrar na teoria geral do processo, dos recursos trabalhistas. Então, há várias regrinhas que eu preciso tratar com vocês. Vamos ver mais algumas. Ainda sobre a possibilidade de eu juntar documentos na fase recursal. Será que eu posso juntar documentos na fase recursal? Sim, eu posso juntar documentos na fase recursal. Súmula 8 do TST. Desde que eu não pude fazer no momento propício. Eu não pude juntar ou com a inicial ou com a defesa. Nós estamos tratando aqui de documentos que não poderiam ser apresentados nesse momento oportuno, ou de fatos posteriores à sentença. E custas e depósito recursal? Outro ponto realmente muito controvertido que você precisa estar atualizado. Olha só, nós tivemos recentemente uma alteração, agora, há pouco tempo atrás, coisa de 2 meses atrás, que é o advento da Lei 12.275 de 2010, que é a necessidade de depósito recursal agora para o agravo de instrumento. Se você não sabia dessa, vou te fazer uma outra pergunta. Será que são todos os recursos que precisa haver depósito recursal? A Instrução Normativa número 3, de 93, fala o seguinte, só preciso ter depósito recursal para os recursos quando houver condenação em pecúnia. Se não houver condenação em pecúnia, eu não preciso. E uma vez garantido o valor da condenação, nenhum depósito mais será obrigatório. Então, será que agora, com o advento dessa lei que fala que para o agravo de instrumento eu tenho que fazer o depósito de 50%, será que eu preciso fazer, mesmo que o processo já esteja garantido? Será que as empresas públicas, sociedade de economia mista, recuperação judicial, massa falida, fazenda pública, será que todas essas precisam? Ou quais dessas precisam de depósito recursal? Algumas que eu falei aqui precisam, outras não. Então, é nessa aula que eu convido a vocês que nós vamos tratar de vários assuntos de extrema importância para uma boa advocacia e para um bom recurso na esfera trabalhista. Eu agradeço a atenção de vocês, aguardo vocês na aula desse tema. Um grande abraço a vocês e até a próxima.